4. Lucas, capítulo 4, versículo 1. Eu vou passar um vídeo para você, muito forte, sobre como o diabo age nas crianças, nos casais, na sociedade, na vida das pessoas. E depois, como ele quer que você haja para ele poder levar sua alma para o inferno. Você vai ver que tem uma hora que um encosto, uma pessoa, num teatro, fingindo que era um demônio. O diabo fala assim: eu sou aquele pecadinho que você acha que não dá em nada. E é exatamente assim que o diabo engana muita gente. Ela acha que existe uma diferença entre pecadão e pecadinho. Ela pensa o seguinte: eu não mato ninguém, meu problema é só fumar. Para Deus, você que mata, que fuma, que rouba, que estupra, que fala mal do próximo, que rouba a Deus, você está condenado ao mesmo lugar. Deus não faz essa separação não, minha amiga, meu amigo. Essa separação quem faz é a sociedade. A sociedade tem uma punição para quem estupra, uma punição para quem rouba, uma punição para quem adultera. Para Deus, minha amiga, é lago de fogo e enxofre para quem vive na prática do pecado. Então eu vou passar um vídeo muito bacana, mas antes eu quero ler uma mensagem para vocês. Lucas capítulo 4, acharam aí, gente? Posso ler? Está escrito assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito, quer dizer, o Espírito Santo, no deserto. Quer dizer, Jesus foi batizado com o Espírito Santo. Você sabe que existe 3 batismos. Está frio, gente? Está frio? Desliga lá o pastor Fábio. Gente, é o pastor Fábio, tá? Eu não tenho nada a ver com isso. Eu nem ligo para ar. É ele que insiste, não sei. Ele fica com calor danado, não sei o que acontece com ele. Tem menopausa para homem, gente? Tem andropausa. Ele já está novinho, mas deve estar com isso. E sente um calor, ele não tem nada a ver com isso. Quando for ar ou calor quente, é responsabilidade dele, tá, gente? Então, muito bem. Você sabe que existe 3 tipos de batismo. O primeiro é o mais simples que você conhece, que é o das águas. Não é isso? Quando a pessoa decide entregar a vida para Deus. E até critério de ensinamento, tem muita gente que ainda manifesta com o demônio e já se batizou nas águas. Não tenha dúvida sobre a sua entrega nas águas, tá, gente? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A pessoa que se batiza nas águas, ela está deixando bem claro que a partir daquele momento só tem um Senhor na vida dela e é Deus. Mas não quer dizer que o demônio vai sair do corpo dela quando ela entrar nas águas. Ela vai ter que passar pelo processo de quê, gente? De libertação. Então não tem nada a ver. Até para ajudar algumas pessoas que já se batizaram e ainda manifestam com o demônio. Não tem nada a ver. Você entregou a vida para Jesus, agora você vai se libertando. Amém? O segundo batismo é o batismo no... Vocês não sabem não, gente? Estou na igreja todo tempo. Qual é o segundo batismo? No Espírito Santo. Agora, abrindo parênteses também para ensinar. A gente determina, na hora da busca, receba o Espírito Santo. Mas nem todo mundo vai receber o Espírito Santo. Tem pessoas que elas vão chorar, que elas vão ficar felizes, porque elas estão tendo uma experiência com Deus naquele momento. Mas não quer dizer que ela foi batizada. Talvez ela vai ser batizada nas próximas reuniões. E uma outra coisa, a título de ensinamento também: nem todo mundo na igreja será batizado no Espírito Santo, mesmo não vivendo no pecado. Porque o batismo no Espírito Santo é somente para a pessoa que tem o desejo de ajudar quem está sofrendo aonde, gente? Lá fora. Se você está dentro da igreja e você só se preocupa com você, é só você se batizar nas águas, entregar a sua vida para Jesus e viver longe do pecado. Você está salvo. Mas não espere ter o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é a capacidade que Deus nos dá
de ajudar quem está lá fora endemoniado, sem que o diabo nos prejudique. Vocês estão entendendo? Se eu fosse evangelizar, ou atender pessoas, orar pessoas, ajudar pessoas endemoniadas, sem essa blindagem que é o Espírito Santo, o demônio da vida da pessoa entraria dentro de mim. Mas como eu tenho o Espírito Santo, eu consigo curar o leproso, o aidético, câncer, o que tem câncer, libertar o endemoniado de uma maneira que o diabo não entre na minha vida, na minha família, no meu casamento. Então, se você não ama quem está lá fora, você não tem prazer de falar no seu trabalho, na sua casa, no seu prédio, na sua vizinhança, que Jesus Cristo está vivo e pode ajudar a pessoa, esquece o Espírito Santo. Ele não vai vir sobre a sua vida só para você ter uma garantia a mais contra o diabo. Não esqueça isso. Não, pastor, eu tenho. Bom, pastor, sempre que eu posso, eu falo de Jesus para quem está do meu lado, no trabalho, em casa. Eu ligo para um familiar, eu falo de Jesus. Eu mando eles irem na igreja. E aí, rapaz, tudo bem? Como é que você está? Vocês não só faltam, hein? E sempre que eu posso, eu falo de Jesus. Então pode continuar buscando, que o Espírito Santo vai entrar dentro de você, porque ele sabe que você vai precisar dessa força para continuar fazendo a vontade dele. Amém, gente? O terceiro batismo se chama batismo de fogo. Que batismo é esse? O batismo de fogo é feito pelo próprio Espírito Santo. Depois que você se batiza nas águas e no Espírito Santo, ele pega você e leva você no mesmo lugar que levou Jesus. Aonde ele levou Jesus? A gente acabou de ler. No deserto. E deixa você no deserto sozinho. Amém? Não, tem uma pessoa que fica com você. Quem é? O de Deus não. Deus não está contigo não. O diabo. O batismo no fogo é como se fosse aquela prova final da escola. Geralmente, você que estudou, você lembra. De 2 em 2 meses tem uma prova, não é assim? Prova bimestral. E no final do mês tem um provão, não sei se ainda é assim. Quem estuda aí pode me orientar. Ainda é assim na escola? No final tem uma prova geral, com a matéria do ano inteiro. O batismo no fogo é esse provão final. É para você mostrar para você, para o diabo e para Deus, que você assumiu ele e não abre mão dele por nada. Só que esse batismo no fogo é onde muita gente é reprovada. Porque o batismo de fogo, quando você passa, você tem a sensação que nem Deus está ali com você. Na verdade ele está, porque você só vai ser batizado no fogo se você tiver o Espírito Santo, senão é covardia. Sem enfrentar o diabo, sem uma força superior, você sabe que nós lutamos com alguém que é mais forte do que a gente. Sim ou não? Já falaram isso para vocês? Nós lutamos com alguém que é superior a nós. O diabo é mais forte, mais rápido, mais esperto do que todos nós juntos. Só tem uma maneira de sobrepujá-lo, com a presença de quem, gente? Que é o Espírito Santo. Então, o batismo no fogo é essa guerra, essa pressão que às vezes você passa no trabalho, parece que tudo está dando errado simultaneamente. Estoura problema no trabalho, em casa, só dor de cabeça, só uma notícia, e você fica pensando, pô, peraí, eu entrei na igreja em vez de melhorar, está piorando. É o teu batismo no fogo. Quem já passou por isso? Levanta a mão. Só que eu tenho uma má notícia para te dar. Quer que eu fale agora ou falo depois? O batismo no fogo é o único que acontece mais de uma vez. Então você que já passou, se prepare, porque você passará por ele mais vezes até Jesus voltar. Porque Jesus sempre vai colocar você à prova, se você realmente o ama. Se ele verdadeiramente é o primeiro na sua vida, ou depois de algum tempo, o seu filho passou a ser o primeiro, o teu casamento passou a estar em primeiro lugar. Então, de tempo em tempo, ele vai levar você para o deserto, vai permitir você passar poucas segundos para saber exatamente o que está dentro do seu coração. Estou sendo claro? Quem está entendendo? Então, o Senhor Jesus, depois que ele foi batizado nas águas e no Espírito Santo, o próprio
Santo. Você vê que não foi o diabo. O próprio Espírito Santo levou ele no deserto, deixou ele no deserto. Na companhia de quem, gente? Do diabo. Continue lendo comigo, versículo 2. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve o que, gente? Teve fome. E Jesus ficou quanto tempo sem comer? Quem aqui já ficou um dia em jejum? Um dia. Quem já ficou? Deixa eu ver. Levanta a mão. Como é que foi? Uma maravilha, né? Olha, eu já fiquei mais de uma vez. Quando está perto de entregar, você fica igual no deserto, no desenho animado. Você já viu o pica-pau? Desenho do pica-pau no deserto? Ele vê uma moça bonita, ele vê a água, ele vê coqueiro. Você, quando fica muito tempo sem comer, você começa a suar frio, fraqueza, porque o corpo não está acostumado a ficar tanto tempo sem alimento. Ele não ficou um dia, ele ficou quanto tempo, gente? 40. Só que olha que interessante, o diabo não apareceu para ele no primeiro dia de jejum, nem no 10º, nem no 20º, nem no 30º. E a pergunta é: será que no 30º dia Jesus não tinha fome nenhuma? O que vocês acham? Já tinha, mas ainda estava dando o que, gente? Para segurar. Ele estava mantendo uma postura. Ele sabia que o diabo estava ali, então ele estava ali resistindo. O diabo não apareceu para ele no 40º à toa. O diabo apareceu no 40º dia, porque no 40º dia Jesus demonstrou uma fraqueza humana. Qual foi? Fome. Ele sentiu o quê? Isso é algo da carne, sim ou não? Ele não demonstrou uma fraqueza espiritual, ele demonstrou uma fraqueza da carne. Ele ficou com fome. Quando ele sentiu fome, o diabo viu naquela fome uma oportunidade de induzi-lo ao erro. Assim acontece com a gente. Olha para mim. O diabo, ele conhece os nossos sonhos, ele conhece os nossos desejos, ele sabe o que a gente está buscando há muito tempo, e às vezes é algo simples. Você está buscando ter saúde, você não está pedindo nada demais, você só quer ter paz, você quer ser feliz no amor, você quer amar e ser amado. O diabo sabe os seus sonhos, desejos, pedidos, e ele vai trabalhar usando essas coisas contra você. E tem muita gente que está dentro da igreja, e por estar buscando há tanto tempo algo e não receber, o diabo espera a oportunidade, como esperou em Jesus, e coloca uma coisa chamada ansiedade. E você sabe que nós, seres humanos, nós somos imediatistas, sim ou não? Às vezes até um erro que nós, pastores da Igreja Universal, eu sou medo para reconhecer isso, às vezes é um erro que até nós colocamos em você. Vai acontecer amanhã, pá! Às vezes é tão feio. Porque para a pessoa que é equilibrada, ela determina, mas ela sabe, se não acontecer amanhã, eu não vou deixar de buscar depois de amanhã. Mas para a pessoa que não tem esse equilíbrio, se não acontece amanhã, ela já fica chateada, fica triste, coloca a culpa na igreja, no pastor, em Jesus e vai embora. E o diabo, gente, ele fica esperando uma bomba. Ele fica, os obreiros podem ser pelo amor de Deus. Eu, se eu pudesse, poderia me sentar, porque eu acho que não é o normal da igreja, senão eu poderia inovar, acho que vai dar problema. Então preste atenção, senta aí, por favor. Preste atenção, o diabo, ele fica esperando uma boa, uma brecha, para poder entrar na sua vida. Então, gente, você tem que vigiar 24 horas. Você tem que vigiar com quem você fala, o que você fala, aonde você vai. Eu lembro que quando eu entrei na igreja, a minha mãe vivia me chamando para ir em festa de parente meu. Só que em festa de parente meu, era bebida, prima, tudo querendo beijar na boca, era uma doideira só. E eu falava: mãe, não vou não. Ah, você depois que entrou nessa igreja, agora tudo é igreja, agora eu perdi o filho com Macedo. Mas eu sabia que o diabo só estava querendo o que, gente? Uma brecha.
se eu desse uma brecha, se ele visse em mim uma falha na minha carne, um desejo contrário ao desejo de Deus, ele ia entrar com força. Entenda bem, o diabo ele não poupou nem o Filho de Deus. Ele partiu para cima de Jesus e usando a palavra de quem, gente? A palavra de Deus. O diabo foi para cima de Jesus usando a palavra dele. Ele usou a arma de Jesus contra Jesus. O que você acha que o diabo vai fazer com a gente? Porque Jesus não tinha pecado. A fraqueza dele era humana. Ele sentiu fome, 40 dias sem comer, e ele não estava em casa deitado vendo televisão. Aonde era o lugar que ele estava, gente? Um sol insuportável de manhã e um frio insuportável à noite. Quer dizer, só em estar no deserto, não precisa nem estar jejuando, ele já estava ali desidratando. Ele já, sim ou não? Para pensar. Ainda sem comer, você imagina como é que ele estava no primeiro dia no calor, suando, transpirando, aquele calor de um monte de frio. Você imagina como é que ele estava? O diabo esperou uma brecha física, não espiritual, e entrou de sola com os 2 pés no peito de Jesus. Ó, se você é o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão, acaba teu problema de fome. Aí Jesus falou: não, mas não só de pão virá, eu vou aumentar. Isso ele era Jesus. Imagina você. O diabo sabe exatamente os seus pontos fracos. Olha para mim. Você, mulher, já sabe quem aqui é vaidosa ao extremo. O diabo sabe qual de vocês aqui é ansiosa. O diabo sabe de vocês aqui, mulheres. Depois eu vou falar dos homens. Qual de vocês aqui é nervosa, fica nervosa rápido, é debochada na hora de falar, não gosta de ser contrariado? O diabo sabe, marido, qual é o seu defeito. Quando você fica sem dinheiro, você se transforma. Quando a tua mulher te repreende, te dá um conselho, você trata ela como um cavalo. O diabo sabe dos seus defeitos. Talvez até agora você está conseguindo controlar. Mas vigie, porque o diabo está de olho em vocês. Ele está de olho em mim. E ele só vai esperar uma brecha, um pequeno deslize, e talvez é tudo que ele quer para entrar na sua vida. E diz na Bíblia que quando o diabo sai e ele consegue voltar, ele traz quantos demônios mais fortes? 7. E está escrito na Bíblia que o estado da pessoa fica pior do que da primeira vez que ela chegou endemoniada na igreja. O projeto do diabo é te deixar pior do que um dia ele já te deixou. Só que ele só vai conseguir se você der uma brecha. Qual é a brecha? Aí vai de cada um pensar. Você tem que analisar. Você sabe os seus defeitos. Eu sei os meus defeitos. Eu sei os meus pontos fracos. Você tem que analisar o seu. E vigiar para não deixar o diabo ver isso. Orando, jejuando, vindo na igreja, fazendo as correntes, se afastando de quem não presta, de ambiente que não presta, independentemente do que os outros vão pensar. Você não deve nada a ninguém. Você tem que preocupar com a sua alma, porque você pode até cometer um pecado, ter relação sexual fora do casamento, se preocupar demais com o corpo e menos com a sua alma, ser vaidosa ao extremo, rixosa, arrogante, debochado, nervoso. Você pode cometer todos esses erros. Todos eles terão uma punição separada. E lembra, cada erro que você comete, cada pecado que você comete, consciente. Uma coisa é eu errar sem saber que eu estou errando, que a nossa natureza é podre e pecaminosa. Outra coisa é você saber que é um defeito, que Deus não gosta, e você ir lá e fazer. Quando você faz isso, você abre uma porta para quem entrar, gente? Para o diabo. Quando você fala um palavrão sabendo que não é para falar, quando você guarda uma mágoa sabendo que não pode guardar, porque o teu coração é a casa de Deus e ele não quer dividir com nenhuma sujeira do diabo. Quando você olha para uma pessoa com maus olhos e você julga ela, quando você rouba, quando você fuma, quando você cheira, qualquer coisa que você faça, sabendo que é defeito,
Tem problema não, pode fazer. Só lembra de uma coisa: quando você faz isso, você abre a porta do seu coração e fala: pombagira, entra na minha vida e me destrói. Exu coloca uma doença incurável dentro de mim. Que isso, pastor? É o que você faz quando você bebe. Talvez só falando assim, para colocar dentro de você temor, para quando o diabo te induzir ao erro, você lembrar e falar: peraí, eu não vou abrir a porta para o diabo. Quem pegou o espírito? Fecha a Bíblia, apaga a luz aí. O vídeo está no esquema? Preste atenção aqui nesse vídeo e depois a gente vai buscar a presença de Deus mais um pouco. Pode soltar.